Pai, é chegada a hora, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Olá, tudo bem, queridos? Vamos dar continuidade à leitura, dessa vez da carta de Paulo aos Romanos. Uma carta muito abençoada, como eu falei no capítulo anterior. Tenho certeza que você vai ser transformado pela leitura dessa carta, porque ela é muito preciosa. Amém? Romanos capítulo 2 nos fala sobre um tipo de pessoa que normalmente nós temos muita dificuldade de compreender como pecadoras. Fala sobre as pessoas que são religiosas. E quem são essas pessoas religiosas? Muitas vezes nós temos a tendência de achar que é bom ser religioso, não é isso? Às vezes a gente tem a impressão que ser religioso é frequentar uma igreja, é ser uma pessoa justa, é ser uma pessoa correta, é ser uma pessoa que ajuda o próximo. Realmente são aparências muito boas, sem sombra de dúvida. São atividades, atitudes muito boas, todas elas. Mas justo, segundo Deus, é outro aspecto. Justo, segundo Deus, é a justiça de Deus e não a justiça dos homens, como nós estudamos no capítulo anterior. Então, muitas vezes, nós nos achamos justos aos olhos dos homens. Nós achamos que nós fazemos o bem aos olhos dos homens. Nós achamos que somos pessoas irrepreensíveis aos olhos dos homens. Mas o que Deus está constantemente nos desafiando é a entendermos que nós devemos ser justos aos olhos dele, que nós devemos ser justos segundo a justiça de Deus e não segundo a justiça dos homens. Então, o que é ser justo segundo Deus? Ser justo segundo Deus é nós assumirmos a nossa condição de pecador. Mas como que eu vou assumir que sou pecador quando eu sou uma pessoa justa? Como eu vou assumir que sou pecador se eu sou uma pessoa que procura fazer o bem? Esse é o grande problema das pessoas religiosas. Você deve ter se identificado com isso. Eu também me identifico. Todos nós nos identificamos, porque em algum momento das nossas vidas nós também agimos dessa forma. Nós olhamos para nós mesmos e dizemos, eu sou uma pessoa boa. Nós olhamos para algumas atitudes que nós temos, para algum bem que nós fazemos, e lá no íntimo do nosso coração nós dizemos, eu sou uma pessoa boa, eu fiz o bem. Não estou dizendo que você deva carregar sobre você uma tristeza constante, que você não pode, de forma nenhuma, se alegrar pelo bem que você fez. Não, não é isso que eu estou te falando. É importante você se alegrar por ter feito bem. É importante você realmente olhar para as suas atitudes e ver a evolução das suas atitudes, de você se perceber sendo transformado. Isso é maravilhoso. Mas não pode faltar a consciência de que isso não é suficiente para que nós sejamos salvos. A nossa bondade, a nossa justiça não é suficiente para sermos salvos. A palavra de Deus, ela nos fala lá em Romanos capítulo 3, versículo 12, nós vamos estudar isso no próximo capítulo, que ninguém na terra pode ser considerado justo. Nenhum sequer. Não há ninguém nessa terra que realmente faça o bem. Então ter consciência disso, de que nós não fazemos o bem, de que apesar das nossas boas ações, de que apesar das nossas boas intenções, nós não fazemos o bem, quando nós temos a consciência disso, criamos em nós um ambiente chamado quebrantamento. Dentro do nosso coração cria-se esse quebrantamento, essa compaixão com aquele que peca na aparência. Porque quem peca na sua intimidade, nos seus pensamentos, quem peca no seu julgamento, não demonstra isso às pessoas que estão ao redor. Mas aqueles que pecam nas suas atitudes, aqueles que pecam de forma aparente, esses normalmente são julgados, e julgados especialmente por aqueles que pecam sem aparecer. Então, Jesus está nos levando a compreendermos
que mesmo aquele que é justo aos olhos dos homens, mesmo aquele que é uma pessoa boa, que é considerado uma pessoa caridosa, que é considerado uma pessoa realmente dedicada a Deus, mesmo essa pessoa carece da salvação de Deus. Ela precisa da salvação de Deus. É comum nós acharmos que para ir para o céu basta ser uma pessoa boa. Realmente é uma verdade, basta ser uma pessoa boa. Mas a palavra de Deus diz que aqui não há nenhum só bom. Por melhor que seja a pessoa que você crê, né? Tem tantos homens e mulheres na história que realmente fizeram a diferença na sua geração. Francisco de Assis, né? Madre Teresa de Calcutá, né? Martinho Lutero, João Calvino. Tantos homens e mulheres de Deus que fizeram a diferença na sua geração, mas todos eles são carecedores da graça de Deus. Todos eles. Então é necessário que nós compreendamos, é necessário que a gente tenha claro no nosso coração de que nós precisamos do perdão de Deus. Quando nós temos isso claro no nosso coração, quando nós percebemos que precisamos do perdão de Deus, nós temos uma maior facilidade de perdoar o nosso irmão. Porque Deus não quer que nós julguemos os nossos irmãos, né? Em Romanos, capítulo 2, logo no primeiro versículo, a palavra nos diz: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Então, se nós somos pecadores, todos nós somos pecadores, se todos nós, nenhum de nós, na verdade, faz o bem, como nós podemos apontar o outro? Como nós podemos julgar o outro? Nós não podemos. Só há uma forma de se julgar, e esse julgamento é feito para aqueles que fazem parte da comunhão dos santos. É o julgamento segundo a palavra de Deus. E ainda assim não é um julgamento nosso, é um julgamento de Deus. Ainda assim não é a nossa justiça, mas a justiça de Deus. Amém? Quero também destacar Romanos 2, capítulo 4. Ele nos diz: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? A palavra está nos falando sobre as pessoas que são as destinatárias do nosso julgamento, as pessoas a quem nós normalmente julgamos. Então, quando julgamos alguém, nós estamos negando a sabedoria de Deus. Quando nós julgamos alguém, nós estamos negando que Deus sabe melhor do que nós. Então é importante não julgarmos a ninguém. Mesmo que seja um pecado aparente, mesmo que seja um pecado que nós consideramos muito ruim, não devemos julgar a ninguém. Isso não quer dizer que essas pessoas não possam ser punidas de acordo com a lei do mundo, de acordo com as leis governamentais, elas precisam receber punições. Eu não estou dizendo com isso que o Estado não deva prender ninguém, não deva punir ninguém. Não é isso que eu estou falando, e a palavra de Deus também não está falando sobre isso, e você verá isso quando estudarmos Romanos capítulo 13. Então tem calma um pouquinho que você vai entender melhor mais para frente. O que Deus está falando para nós é acerca do julgamento do nosso coração. É acerca da atitude que nós temos no nosso coração. Tá bom? Então é importante perceber isso. Não devemos julgar ninguém. Porque nós também somos merecedores da ira de Deus. Mas Jesus se fez maldição por nós. Mas Jesus atraiu sobre si os nossos pecados e também as nossas iniquidades, de todos nós. Então todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que depende de Jesus, pode ter a certeza de que ele é justificado, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Jesus. Nós falamos sobre isso no vídeo anterior, né? Então é importante percebermos isso. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, a palavra nos diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Muitas vezes nós nos perguntamos: Deus, como é que pode uma pessoa tão má, uma pessoa tão indigna, uma pessoa tão injusta continuar tendo uma boa vida, enquanto eu, que tenho procurado ser justo, que tenho procurado ser fiel, estou passando por tanta dificuldade? Muitas vezes nós nos perguntamos dessa forma. Mas primeiro, nós não somos Deus para saber quais são os planos de Deus para aquela pessoa, e muito menos
para nós mesmos, especificamente. Embora nós saibamos, como falamos anteriormente, Jeremias 29:11 fale sobre os grandes planos que Deus tem para todos nós. Amém? Importante que você perceba isso. Deus tem grandes planos para você, Deus tem grandes planos para mim. Tá bom? Mas o que Deus está falando é que o juízo dele não demora. No entanto, quem vai julgar somos nós mesmos, as nossas atitudes. Importante você perceber isso, tá bom? É como se existisse um gravador em nós, né? E tudo que nós falamos é gravado por esse gravador. E quando chegar o dia de nós sermos confrontados com as nossas atitudes, somos nós mesmos que iremos condenar as nossas atitudes. Então é importante nós sermos muito, muito, muito generosos, muito pacientes, muito misericordiosos com os erros dos outros, porque dessa forma nós também receberemos misericórdia, paciência e generosidade com as nossas atitudes e com os nossos erros também. Tá bom? É evidente que todo aquele que se socorre no Senhor, todo aquele que depende do Senhor para a sua salvação, será julgado como Cristo, ou seja, sem pecado. Todos os nossos pecados estavam sobre ele. Então o que nós temos que fazer é reconhecer que não somos merecedores, nos arrependermos e recorrermos a Jesus. Quando recorremos a Jesus, quando nós tomamos posse do que ele fez por nós, nenhum julgamento nos caberá. Amém? Quero também, para finalizar esse vídeo, te lembrar de um momento em que Jesus estava recebendo a nossa condenação. Ele estava pagando por um pecado que ele não cometeu. Ele estava na cruz, morrendo por amor de nós. E mesmo naquele momento, mesmo sendo ele justo, mesmo ele não tendo cometido nenhum pecado, e ainda assim recebendo uma punição que ele não merecia, olha só o que é que ele fala para o Pai. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Olha só o tamanho do amor de Deus. Olha só como é o julgamento de Deus. Olha só como é o juízo de Deus sobre nós. Muitas vezes nós não sabemos o que fazemos e por isso precisamos recorrer a Ele. Muitas vezes nós não compreendemos o resultado das nossas atitudes, ainda que elas pareçam boas. Elas podem causar o mal. Por isso precisamos depender de Deus e da sua justiça e da sua palavra. E a única forma de nós conhecermos a sua palavra, a única forma de conhecermos a sua justiça e o seu amor, é nos debruçando sobre a palavra de Deus e conhecendo esse Deus que é tão amoroso e que é o próprio amor. Que Deus te abençoe, que você seja enriquecido em tudo, em misericórdia, em paciência, em longanimidade, em amor e em misericórdia. Amém? Que Deus te abençoe.